todos! Eu vou apresentar para vocês agora o próximo Dreadnought. Eu ia apresentar da Pharmacon, mas eu acho que compensa deixar da Pharmacon sempre por último, porque o próximo Dreadnought ele tem uma característica bem interessante. Esse é o Dreadnought, né? A nave da classe Dreadnought, primeiro patamar da Altarian. Ele tem uma característica muito especial. Vocês podem ver que ele até tem armas fortes, poderosas. Por ser da facção Altarian, ele tem acesso a armas do elemento Xeno e também a tríade principal, né, de explosão, cinético e energia, coisa simples. Mas como os itens dele, ele tem acesso a muitos itens especiais focados em energia, em Xeno, compensa você focar no dano Xeno. Mas ele realmente tem acesso a muitos itens especiais, muitos. A Altarian como um todo, ela tem muitos itens especiais com bônus muito fortes. Então isso acaba sendo uma grande vantagem ofensiva para Altarian. Inclusive tem alguns itens harmônicos. Esse harmônico, ele é aquele bônus de dano para a facção inteira. Aqui, ó. São esses bônus. Como eu não coloquei nenhum, não tem porquê. Não tem como aparecer, porque qualquer bônus para facção, para frota inteira, é um bônus que só vai ser para ele de volta. Então não compensa você aumentar a massa se é só uma nave que existe aqui na frota. Note que eu coloquei tudo no máximo e deu certinho o espaço, né? A massa que ele tinha. Diferente do gigante que ainda fica faltando algumas coisas. Esse daqui dá pra colocar tudo no máximo. Porque, se eu não me engano, ele tem alguns bônus de massa aqui que tiram massa excessiva aqui. Não possui. Ah, tem sim, ó. Massa do reprodutor, que é isso daqui, ó. O reprodutor são os drones. Os drones, eles distraem os inimigos, diferente dos esquadrões que são simplesmente um DPS a longa distância. Essa facção se destaca por ter bastante resistência. Se você focar, e dá pra focar em um único elemento, ele fica com uma resistência bem alta, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, uma resistência bem alta. Só que, como eu gosto dele ter uma certa versatilidade, eu não foquei em ele ter uma resistência gigantesca a uma coisa só. Mas eu também coloquei resistores aqui, e esses resistores são muito bons. A massa deles é baixa, perto do tanto que eles entregam. E ele tem acesso a outros resistores que dão outras coisas, mas assim, todos os Dreadnoughts eles têm uma resistência absurda contra perfuração e contra encadeamento. Então essas resistências aqui são irrelevantes. Mas ainda assim, pelo valor da massa da nave ser baixo em relação a outros resistores, vale a pena. Mas é isso. Eles também têm escudos muito grandes. Esse escudo aqui ele tem mais energia, porém ele tem fraquezas. Ele resiste melhor a elementos específicos, né? Então esse daqui é de cinético. Esse daqui é de cinético, ele vai resistir melhor contra cinético, mas os outros ele vai ter fraqueza de 25%. E tem ainda alguns que eles ainda recarregam, o que é bom. Esse daqui não recarrega, mas tá certo. Ele é melhor porque geralmente a gente vai enfrentar inimigos que usam plasma. Nossa, é só o cinético que recarrega pelo visto. De todo modo, ele não vai precisar muito de escudos por um simples motivo. Quando
formos enfrentar os inimigos, eu vou até apresentar ele aqui primeiro para vocês. Os drones dele são o foco. E olha só a distância do arco de onde os drones alcançam. Simplesmente você deixa os drones fazerem o serviço por você. A nave é lenta, mas como os inimigos ficam sempre distraídos, não tem muito problema. Eu coloquei um de cada elemento que ele consegue ter. E deu pra ver que é uma nave muito bonita. Os oligarcas realmente, né, na história, eles realmente tinham essa pomposidade, esse ar celestial. E vamos ver. Vou pegar esse daqui de nível 89. Ah, tem que mandar sair do planeta pra teleportar. Eu lembro que esse Dreadnought era muito útil como um todo, porque apesar dele ser o mais fraco dos três, entre aspas, ele era muito bom, porque além do escudo dele ter bastante energia, né, 100 mil de energia, a Altarian tem essa característica de o escudo ser quase sempre tão forte quanto a vida da nave inteira e ter altas resistências. Mas ele era muito bom porque justamente esses drones que ele tem faziam muito bem o serviço de tudo. Mantinham o inimigo à distância, distraído, né, numa distância segura, e você só ficava de longe parado, com a inteligência artificial desligada, né, para ele não se movimentar sozinho, e ele destruindo todos os inimigos. Eu vou até dar uma giradinha aqui para vocês verem como que ele é. Extremamente pomposo, bonito. Ó. Até tirei uma print pra capa. E é isso. Mas se o inimigo se aproximar, ele simplesmente destrói facilmente os inimigos. Ele realmente tem um DPS muito bom. E como ele tem acesso a muitos itens ofensivos, ele tem muito desvio de escudo, tem muito tudo. Então ele realmente não passava vergonha de perto. Ele não é um Dreadnought medroso que fica de longe apenas. De perto ele se garante sim, e ele ainda tem esse arco duplo. Então ele tem 5 armas, ele dá 10 tiros no arco duplo. Muito forte, muito poderoso. E ele era muito bom também contra bases. Não dá para atacar a base de jogador com a classe do Dreadnought, justamente por eles serem muito roubados, muito fortes. Mas base NPC mesmo, com controle do jogo. Isso daqui é uma base alienígena. E ele simplesmente vai castigar. Só vou mandar ele ir pra frente porque ele vai castigar isso daqui. Como se não fosse nada. E ele é muito útil porque esses drones, mesmo que a base destrua os drones, quase instantaneamente o drone ele é recuperado. Ele é criado um novo. Então nunca foi um problema assim, no drone não some, morreu, perdeu. Não, ele é criado novamente. Então, onde ele passa solando tudo, como se não fosse nada.
Deixa eu ir pra um lado primeiro e depois pro outro. Obrigado, drones. Esses drones desse Dreadnought em específico são relativamente bem inteligentes. E em geral eles impressionam um pouco também. Em alguns momentos. Bom, a Altrian, no Pedra, Papel e Tesoura dessa tríade de facções, a Altrian tem sempre vantagem contra Pharmacon. Eu vou pegar direto o nível alto, porque eu consigo manter a distância. Então não vai ser um grande problema eu enfrentar esse nível. Ah, esse é o Dreadnought Segfault. Spoiler. Tinha esquecido disso. Que essa facção tem o Dreadnought Segfault. Mais uma vez, o Dreadnought é relativamente bem lento, mas ele compensa conseguindo alcançar a longa distância. E distrair os inimigos. Foca no Dreadnought. Foge. Isso. Dreadnought distraído. Ó, facilmente destruído. Ah, lembrando que os Dreadnoughts NPCs, eles são naturalmente mais fracos do que os Dreadnoughts dos jogadores. Eles têm naturalmente status mais baixos. Mas é isso. Esse proxy, não. Esse daqui é do Zettabyte, é mais forte. Deixa eu pegar esse de nível 99 aqui. Bom, os inimigos mesmo sendo mais rápidos, facilmente distraídos. Ó, tô dando mais dano do que o escudo a tela faseada recarrega. Então eles ficam extremamente vulneráveis. Ó. Uma transportadora Plexus. Eu posso controlar para manter os drones por perto, ó. No modo de defesa. Para evitar as naves ficarem tão longe assim. Ó, veja a quantidade de projéteis do elemento plasma que estão sendo lançados. Por isso que eu acho importante e relevante
colocar resistência plasma e escudo plasma. Simples, fácil, tranquilo. Um Dreadnought muito forte, focado mais em estratégia mesmo do que qualquer outra coisa. Eu vou ver se no próprio evento, o evento não, né? O próprio lugar aqui da Altrian tem bases pra atacar. Não, infelizmente é só em evento. Não tem nenhuma base da Altrian pra atacar aqui. Mas enfim. Eu acho bem interessante esse Dreadnought. Ele tem uma aparência muito bonita. Por ele ser mais estratégico, ele realmente consegue lidar com os desafios sem muito problema. E quando o inimigo é forte o suficiente para lidar com os drones, ele se garante de perto. Se garante sem nenhum problema. E mais uma vez aqui, para encerrar, vou dar a famosa giradinha. É uma nave muito bonita, uma dourada, pomposa e mostrando a superioridade do que os oligarcas achavam que eles tinham. E é isso. Vou encerrar o registro do Dreadnought Orador por aqui. Eu só vou mostrar aqui isso daqui, ó. O intervalo de reprodução 10 segundos. Isso significa que quando ele cria um novo drone, ele demora 10 segundos para criar o próximo. Porém, como ele só pode invocar um por vez, esse próximo fica ali guardadinho, entende? Esse intervalo não significa que, assim, destruir o drone demora 10 segundos para criar um próximo. Não. Esse intervalo de reprodução é o intervalo que ele conta a partir do momento em que um drone foi criado. Até criar o outro, ele demora 10 segundos. Mas assim, se o drone ele ficou no ar mais de 10 segundos, tem um guardado lá. Então, a hora que ele é destruído, imediatamente o outro já surge. Atrás, né? Surge lá do lado do Dreadnought. Não surge no mesmo lugar que o drone morreu. Entende? Então, todos os drones têm essa característica aqui. E é isso. É por isso que eu falei que o drone não importa se ele morrer muito, porque é criado um novo. Tá certo? Explicado isso, acho que eu vou encerrar por aqui.